Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Railan e sou ex-protestante, agora professo a fé católica. E nesse vídeo vou estar fazendo algumas considerações pelas quais creio que não me tornarei mais, em hipótese alguma, protestante novamente. Gente, eu tentei imaginar a minha pessoa vivendo novamente em uma igreja protestante, né? E eu vi que não é possível. E aqui vão algumas razões. Primeiramente, eu me pergunto, para qual denominação retornar, né? Sendo que quando eu estudei as diversas denominações, eu não confirmei a fé de nenhuma através das conclusões que eu cheguei. Muito pelo contrário, cada vez que eu fui estudando, que eu fui comparando a história, né, os escritos dos pais da igreja, eu fui me aprofundando cada vez mais do catolicismo, até chegar ao ponto de dizer, não dá mais para negar, o catolicismo está com a verdade. Além dessa questão sem resposta sobre para onde retornar, existe também um detalhe. Eu, na minha experiência de leitura da Bíblia dentro do protestantismo, eu nunca acreditei realmente que o homem é justificado somente pela fé, desprezando ali as obras. Eu nunca acreditei que as obras não importam para a salvação. Muito pelo contrário, quando eu li a Bíblia mesmo no meio protestante, fazendo parte de uma denominação protestante, eu via que as obras, elas são muito importantes. Tanto é que nós seremos julgados pelas obras e não pela fé que nós tivemos. Então, se nós pensarmos assim pela ideia de sola fide, somente a fé, nesse aspecto, eu nunca fui realmente protestante, porque eu nunca acreditei que o homem é justificado somente pela fé. Pelo fato de ele crer, ali está justificado sem a necessidade das obras. Eu sempre acreditei que as obras, elas cooperam com a nossa fé. Eu nunca tive esse desprezo pelas obras como existe no protestantismo. Nós podemos ver que no meio protestante, infelizmente, existe um certo desprezo pelas boas obras, né? Sendo que as escrituras enaltecem muito as obras que nós fazemos em Cristo. E essas obras, elas cooperam sim com a nossa salvação. Como o próprio Senhor diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então o fato de eu ser misericordioso, exercer misericórdia, vai fazer com que eu alcance a misericórdia divina. Então as obras, elas sim são importantes para a nossa vida. Então é uma das motivações pelas quais eu acredito que é impossível realmente eu me tornar protestante, no sentido de ter aquela concepção que os protestantes têm a respeito das boas obras e outros pontos também da fé. Uma razão que é determinante para mim não retornar ao protestantismo é a questão dos sacramentos. Por quê? Quando eu olho da visão protestante, né, para a ceia do Senhor, como eles chamam, que para nós é a Eucaristia, eu vejo uma distinção muito grande. E isso é determinante, porque no protestantismo existe ali um simbolismo. Você meio que finge que o pão representa o corpo de Cristo, enquanto o vinho ali, ou simplesmente um suco de uva, né, que eles usam, representa o sangue do Senhor. Então, vamos lá para a Eucaristia. Olha a diferença. Cristo está realmente presente. Corpo, sangue, sua alma e sua divindade estão presentes na Eucaristia. Aí eu me pergunto, vou trocar o Cristo por um simbolismo que não tem grande valor? Com certeza não, né?
Então, isso aí já é determinante. Já seria suficiente para que eu não retornasse ao protestantismo. Até porque lá o sacramento, na prática, não acontece. Eles creem que é um simbolismo e realmente não passa disso. Até porque eles não têm a sucessão apostólica. Quem não sabe o que é a sucessão apostólica, eu aconselho estudar isso, né? E eu vou até dar uma ênfase aqui, a sucessão apostólica também é determinante. Por quê? Porque no catolicismo, os verdadeiros sucessores dos apóstolos estão lá presentes, né? Nós temos verdadeiros sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Nós temos ordenações válidas, né? Enquanto no protestantismo, simplesmente, muitas vezes acontece, alguém se autoproclama pastor, né? Por isso existem tantas doutrinas, tantas igrejas fundadas. Já no catolicismo é diferente. Existe uma doutrina, existe uma sucessão apostólica, ou seja, os apóstolos não estão mais presentes, eles mesmos, mas seus sucessores estão ali para nos ensinar a doutrina, nos ensinar a verdade do Evangelho. Então, voltando ao sacramento, eu faço menção de mais um sacramento que, para mim, faz muita diferença, se comparando o catolicismo e o protestantismo. E esse sacramento que eu faço menção aqui também é o sacramento da confissão. Porque no protestantismo, apesar que em algumas denominações os fiéis têm o costume de confessar seus pecados, né, principalmente fornicação, adultério, ao pastor, não existe de fato o sacramento da confissão. Por quê? Porque também, volta aqui, não tem a sucessão apostólica, que seria determinante para que houvesse de fato o sacramento. Então lá não tem a sucessão apostólica e também eles não creem no sacramento da confissão, como nós cremos. Olha a diferença, lá eles confessam, talvez por uma questão de consciência, né? Ou seja, não existe de fato o perdão dos pecados através do sacramento da confissão. Não existe. Ou seja, não existe o sacramento lá. Existe apenas uma prática, como eu falei aqui, talvez por questão de consciência do pecador, de confessar o seu pecado ao seu líder. Talvez até por uma questão de transparência mesmo. Já no catolicismo é diferente. Você confessa os seus pecados porque você crê que naquele momento da confissão, né, se realmente houver verdadeiro arrependimento, disposição, certeza, vontade, desejo de deixar aquele pecado, você vai ser perdoado. Você vai ser absolvido pelo sacerdote que está ali agindo na pessoa de Cristo. O sacerdote está ali representando o próprio Cristo para você. Então o seu pecado ali é perdoado. Olha a diferença, você recebe o perdão no sacramento. E é necessário, é obrigatório. É um dos sacramentos que eu mais gosto, inclusive. Então, é mais uma razão determinante para que eu não volte ao protestantismo. Outra razão que eu posso citar também é o fato de a igreja ter uma riqueza muito grande, no sentido teológico, né? No sentido da vida dos santos. É muito bom estudar a vida dos santos, são histórias maravilhosas. Os escritos dos santos. Então tem muita coisa edificante na Igreja Católica que infelizmente é desconhecida, né? Essa riqueza de grande parte até mesmo dos católicos. Então é muito bom você aprender com tudo aquilo que a Igreja produziu ao longo dos séculos. É uma história muito rica, né? A própria história é de uma riqueza muito grande. É uma igreja muito bonita de se estudar, de ver o que ela produziu, o que ela fez, o que ela passou para chegar aos dias atuais. Então, é tudo muito
digamos também, organizado. A hierarquia da igreja é uma maravilha, né? Não tem aquela divisão, cada um para o lado, com o pensamento. Não. Existe uma só fé, preservada ali na hierarquia da igreja, liderada pelo Papa, né? Então, eu creio que essas coisas são muito importantes também e traz uma distinção assim muito grande para o catolicismo. Uma última razão que eu citaria aqui é a questão da interpretação da Bíblia. Eu aprendi, sendo bem sincero, que eu sozinho, eu não posso interpretar a Bíblia. Aí pode algum protestante dizer, mas você tem o Espírito Santo. É o que eles ensinam. Você tem o Espírito Santo, você pode interpretar a Bíblia sozinho. Mas nós vemos que isso não funciona. Por quê? Olha as divisões. Cada protestante tem uma visão. Muitos discordam do seu próprio pastor. Por quê? Porque acredita estar ali com o Espírito Santo, guiado e não vai errar ao interpretar as Escrituras, porque tem uma revelação da parte do Espírito Santo, do que é certo, do que é errado. Eles creem que o Espírito esteja dirigindo ali de forma particular cada um quando interpreta as Escrituras. Mas não é bem assim. O Espírito Santo ele direciona a igreja instituída por Cristo, porque ela é divina. Essa não erra. E nós devemos ouvir a igreja. O Senhor bem nos disse, quem vos ouve, a mim me ouve. Ou seja, se eu ouço a igreja, eu ouço o próprio Cristo. Eu aprendi que eu não posso interpretar as Escrituras sozinho. Eu tenho os dogmas, eu tenho aquilo que a igreja pensa para guiar no momento da minha leitura bíblica, para guiar as minhas próprias, parece até um pouco contraditório, as minhas próprias interpretações, porque não são minhas. É a interpretação da igreja. Devo interpretar sem entrar em contradição com o pensamento da igreja. Eu não posso, por exemplo, pegar um texto e, através daquele texto, negar a Trindade, porque é dogma de fé da igreja. Então eu já sei, eu já tenho essa verdade para mim. Eu já tenho essa segurança, essa certeza que a Trindade é real e que eu posso confiar no que a igreja me diz. Ou seja, se eu pensar diferente disso, já estarei na heresia, já estarei tendo um entendimento, uma interpretação falsa das Escrituras. Portanto, esse fato de eu crer na igreja, que é coluna insustentável da verdade, me faz estar em segurança quando eu estiver lendo a Bíblia, ao interpretar as Escrituras conforme a igreja ensina, conforme a igreja me diz que é as Escrituras. E ali eu estou certo de que estou na verdade. Isso é uma distinção muito grande do que acontece no protestantismo. Porque se eu estou no protestantismo, eu vou ouvir a qual denominação, a qual interpretação, qual seria correta. Então ali pairam muitas dúvidas. Aqui no catolicismo eu estou seguro, porque existe uma só fé, uma só doutrina, uma só hierarquia da igreja, a qual eu devo estar submisso e ouvir o que a igreja, que é mãe, nos ensina. Isso faz toda a diferença. Por essas e outras razões que eu não citei aqui, que eu creio hoje que seja impossível mesmo, eu voltar ao protestantismo, porque eu não me imagino crendo em certas coisas que o protestantismo ensina